Olá, Trindade. Será sobre ela a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e o meu desejo é que você venha a ser edificado com essa meditação. Queria falar um pouquinho hoje sobre a Trindade. Esse é um assunto muito complexo, mas é um assunto muito importante ao mesmo tempo. Tentarei explanar tudo isso nos poucos minutos que vou estar fazendo essa meditação. Que o Espírito Santo possa me ajudar e te ajudar a entender o assunto. A Bíblia fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Cada um tem suas características próprias. Mas afinal, temos três deuses ou temos um Deus só? A Trindade ela é composta por três pessoas, porém na essência é um único Deus. Não há três deuses. E nós vamos procurar então, através da palavra, entender um pouquinho esse mistério da Trindade divina. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, está muito claro aqui o plural que está essa frase. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui não é uma pessoa que está envolvida na criação, mas mais do que uma. Como Deus se manifesta, ele se manifesta como Deus Pai, ele se manifesta como Deus Filho e ele se manifesta como Deus Espírito Santo, como eu já falei, e cada um com as suas próprias características, mas na essência é um só Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ela era sem forma e vazia. Já é também algo difícil para nós entendermos como é uma coisa sem forma. E além de ser sem forma, era vazia. Mas por outro lado, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Glória a Deus. Agora vamos ver então o Evangelho de João no capítulo 1, os versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos queridos, nós vimos em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra. E agora nós estamos vendo no Evangelho de João que no princípio era o Verbo. E note que o Verbo estava com Deus. E ao mesmo tempo, esse Evangelho de João, capítulo 1, ele diz: e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito
não seria feito sem intermédio dele. E aqui João está, pelo Espírito Santo de Deus, falando de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus, ele é Deus. Agora, vamos lá, João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Meus irmãos queridos, aqui está falando que o verbo estava no mundo. Quem se manifestou no mundo foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o verbo que estava com Deus, que era Deus, conforme nós lemos. E vamos ver também João capítulo 1, agora o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Note que agora ele está dizendo que o verbo, que era Deus e que estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos isso que ele está falando de Jesus Cristo. Vejamos também algo interessante, muito interessante, que o próprio Senhor Jesus disse agora no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Note importante, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, meus irmãos, o que esse versículo está dizendo? O próprio Jesus estava dizendo: eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Bom, então já havia um. Quem é esse um? É o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele diz, ele dará outro Consolador, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito de Deus. E eles disseram que as pessoas não o conhecem. Vós não conheceis. Mas, meus irmãos, ele também diz, porque ele habita convosco. Então o Espírito que virá, ele habita convosco e estará em vós. Quem habita em nós agora é o Espírito Santo de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus é o Espírito Santo de Deus. O Pai se fez carne, ele é Jesus Cristo. Mas cada um é uma pessoa dessa Trindade. Por isso é um mistério. Tudo isso que estamos vendo é um mistério. Um texto onde aparece a manifestação da Trindade, os três. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é batizado, o Espírito Santo vem em forma que parecia uma pomba. Não é uma pomba, é como se fosse a forma
como se fosse o Espírito Santo de Deus vem sobre ele. E o Pai que estás nos céus, ele fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como isso é possível? Como isso é possível? Meus irmãos, lembre-se, nós estamos falando da pessoa de Deus. Nós não estamos falando da criação de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Deus. Eu e você somos criação de Deus. Mas o nosso Deus nunca foi criado. O nosso Deus sempre existiu. E ele se manifesta desta forma. E nós não temos capacidade mental para poder entender este mistério de Deus que um dia entenderemos. João capítulo 10, versículo 30, depois os versículos 37 e 38. Eu e o Pai somos um, declaração de Jesus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É difícil entender isso pela nossa razão, pelo nosso próprio raciocínio. É difícil entender isso. Quando os judeus ouviram isso daí, eles queriam apedrejar Jesus, sabe, porque é difícil de entender, mas nós estamos falando do Criador, do soberano, que a Bíblia declara que há um só Deus, um só Senhor. Não há vários deuses, há um só Deus, mas essa trindade bendita, ela se manifesta através de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que na essência é um só. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, vou ler de novo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, vou repetir, meus irmãos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então note a importância dessa leitura, que ele fala que Jesus Cristo, embora sendo Deus, mas aqui ele está semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. E por quê? Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos que ele se fez homem, porque precisava um homem sem pecado pagar o preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados.
Não há perdão de pecados sem que o sangue de um inocente, de alguém que não tenha culpa, não tenha erro nenhum, que seja uma pessoa sem pecado, sem que o sangue de um inocente seja derramado. Por isso o próprio Deus, a Bíblia diz que ele olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer, porque não há, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme está escrito em Efésios. Então ele mesmo se fez carne, ele se esvaziou dele mesmo, então ele veio ser encontrado na forma humana, e ele então se esvaziou, mas como ele então morreu, e como ele ressuscitou dos mortos, então a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, em que todo joelho vai se dobrar diante dele, no céu, todo o joelho no céu. Como é que pode o Deus Pai se ajoelhar diante do Deus Filho? Deus não se ajoelha diante de ninguém, é porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são a mesma pessoa, são o mesmo Deus, um único Deus, mas que manifesta através dessa forma maravilhosa e tremenda que vai além do nosso entendimento. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Meus irmãos amados, não há nenhuma comparação que possamos fazer aqui, onde nós vamos dar a entender como é a Trindade. Não dá. Mas eu quero fazer de longe, muito de longe, uma comparação. Então, olha para mim. Eu sou pai dos meus filhos. Eu sou filho do meu pai. E eu sou marido da minha esposa. Pergunto a você, qual desses três eu sou? Eu sou os três. Eu sou o pai dos meus filhos. Eu sou o filho do meu pai. E eu sou o marido da minha esposa. Agora, como pai dos meus filhos, eu tenho autoridade sobre eles. Agora, como filho de meu pai, estou debaixo da autoridade deles. E como esposo da minha esposa, eu tenho uma aliança com ela. Mas eu sou essas três pessoas. Claro que é uma comparação muito longe, porque Deus é três, eu sou apenas um. Mas ele é 13, nós vimos a manifestação dos três ao mesmo tempo, quando Jesus saiu da água, o Espírito veio sobre ele, o Pai falou do céu, é algo maravilhoso, é algo tremendo que vai além da nossa compreensão. O ministério da Trindade nunca será entendido e aceito pela nossa capacidade racional, pela nossa capacidade de pensar, mas pela fé. Se a Bíblia diz há um só Deus, então não temos três deuses, mas temos um Deus que se manifesta de uma maneira trina, em nome de Jesus. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas reveladas, elas pertencem a nós, mas as coisas encobertas, elas pertencem a Deus. Um dia na glória poderemos entender um pouco da essência de Deus. Agora nós precisamos saber que há o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que na essência é um único Deus, verdadeiro, maravilhoso. O Deus que é o Salvador, o Deus que é o Consolador, o Deus que é o Perdoador, um único Deus. Amém. Oremos.
Pai querido, a tua própria palavra, ela diz que não dá para esquadrinhar ou entender a sua extensão. Senhor Deus amado, esse é um mistério para nós. Como é que pode o Senhor ser três e ao mesmo tempo é um só? Não há três deuses, porque a tua palavra declara que há um só Deus. Mas vimos, Senhor Deus, na tua palavra essas manifestações maravilhosas. Meu Deus, queremos dizer ao Senhor, não entendemos a fundo, Senhor Deus amado, tudo isso, mas aceitamos que o Senhor é Deus. Aceitamos que o Senhor é Deus Pai. Aceitamos que o Senhor é o Deus Filho. Aceitamos que o Senhor é o Deus Espírito Santo, que veio a essa terra para nos salvar, Senhor Deus amado, para que o nosso pecado fosse perdoado. Meu Deus, em nome de Jesus, dá paz no nosso coração. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos que me ouvem. Ó Deus amado, sim, eu peço a sua bênção e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, o meu desejo é que tudo isso que falei não venha trazer confusão à tua mente, mas que o Espírito de Deus venha trazer compreensão melhor a você em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você, em nome de Jesus. Amém.